Shalom Uvrachá. Nossa Parashá nos conta que Rivka, nossa segunda matriarca, ela teve duas crianças, Yaakov e Esav. E essas duas crianças, eles eram DNA de dois povos. Do povo judeu, que é composto de 13 tribos na prática. 12 tribos herdaram a terra de Israel, e a tribo de Levi, que dela saem os Kohanim, ficaram no lado educacional, ensinando a Torá para o povo, levando a Torá até você. E o mesmo aconteceu com o Esav. Esav, o Esaú da Torá, ele deu origem também a várias tribos que delas surgiram os povos europeus, de acordo com a Kabbalah, de acordo com todos os sábios de Israel de todas as gerações. Os povos europeus, os romanos e os bárbaros que substituíram que invadiram o Império Romano, eles são todos as tribos do Esav. Ou seja, em cada lugar no mundo tem a sua origem. Mesmo que o próprio país não sabe a origem dele, eles falam, devia ser uma tribo que estava na Índia, e ela subiu da Índia para a Sibéria, e ela veio da Sibéria para a Alemanha, e da Alemanha para a França. Eles tentam deduzir a origem deles. É como você perguntar, no Vale do Xingu, perguntar para a tribo dos Tapajós da onde eles vieram, como eles apareceram aqui no Brasil. Eles podem te falar, olha, a gente era uma tribo perdida de Israel e a gente viajou para cá, para lá, até chegar aqui. Quer dizer, não tem como recompor. Eles tentam pegar assim coisas, mas nós temos uma maçorita, a gente acompanhou o desenvolvimento desses povos. A gente conhece esses povos desde que eles nasceram, e a gente sabe para onde eles foram e para onde eles mudaram. Nós temos um acompanhamento de 3.800 anos, desde o nosso primeiro patriarca até hoje. A gente sabe o que aconteceu na nossa história, que inclui a história deles. Inclui genericamente, vamos dizer, a história deles. E o que a gente não consegue entender da nossa Parashá é que está escrito que Yitzhak, nosso segundo patriarca, que ele era um tzadik mesmo, ele gostava do Esav. E ainda o motivo para isso está escrito que tzait bepiv, caça na sua boca. Então, aparentemente, o Midrash ele tenta entender o que quer dizer essa palavra, que a Torá justifica por que o Yitzhak gostava do Esav. E o Midrash tenta explicar da seguinte maneira, que o Esav ele era um caçador, e ele caçava um animal, fazia nesse animal um abate e cachar, sendo que nossos patriarcas cumpriam a Torá antes dela ter sido dada, e preparava comida para o pai dele. Então o pai dele gostava dele, aparentemente. Agora, aparentemente por quê? Porque para um tzadik, para uma pessoa altamente elevada espiritualmente, isso seria considerado tipo ele não tem como comprar o tzadik, vamos dizer assim. Moshe Rabbeinu não tem como subornar Moshe Rabbeinu, então não teria como subornar o Yitzhak também, porque também o Yaakov, ele estudava a Torá. Naquela época tinha duas yeshivot, dois lugares onde se estudava a Torá: a yeshiva de Shem, que era o filho do Noach, e a yeshiva de Ever, que era o bisneto do Shem. E na yeshiva de Shem se estudava Halachá, era uma universidade de direito. A yeshiva do Ever se estudava Kabbalah, era a universidade da Kabbalah. Não sei se tem como falar uma palavra
Aí, se estudava Kabbalah, quer dizer, da Yeshiva do Shem você saía um legislador dentro dos 7 mandamentos de Bnei Noach. Da Yeshiva do Ever você saía um cabalista, sabia nomes de Hashem, como Moshe Rabbeinu falou o nome de Hashem, tirou a alma do egípcio, tirou a alma do corpo. Então Yaakov, ele estudava a Torá. Mais uma questão, então, sendo que Yitzhak ele era um tzadik, então a tendência dele, se tivesse um suborno aqui nessa história, a tendência dele seria gostar mais de Yaakov, que está estudando a Torá, do que do Esav, que é um caçador. Aí, por causa disso, agora vem um novo Midrash, que fala, olha, realmente, esse Tzad Bepiv não está se referindo à caça que Esav fazia comida para ele. Realmente não tem como subornar um tzadik. Mas tem como enganar o tzadik. O tzadik pode fazer um erro de avaliação. Então Esav chegava em casa e falava, olha, como se tira dízimo do sal? Como se tira dízimo do sal? E aí você pergunta, uau, Yitzhak ele ficava todo entusiasmado, ele falava, uau, olha, que menino inteligente. E por quê? Porque Yitzhak, ele foi a primeira pessoa a dar um maser. Maser é um dízimo, tipo, a dar 10% de tudo que ele tem para assuntos judaicos, para Hashem. É diferente do conceito não judaico de tzedakah, que o conceito não judaico é que você tem que dar comida para o pobre. Isso para nós é obrigação, não é considerado, tipo, não é o objetivo da tzedakah. Por isso que a palavra tzedakah ela é traduzida, a palavra tzedakah é justiça. A palavra tzedakah não é traduzida como um presente que você dá para alguém, é traduzida como justiça. Agora, dentro desse conceito de justiça, você também tem que dar educação pro próximo, não só comida. Imagina lá, agora ficou na moda falar sobre as crianças da Etiópia, que eles estão sofrendo fome e falta de escola. Então quer dizer que educação também é tzedakah. E agora os assuntos religiosos também são uma necessidade básica quando eles são judaicos, né? É por um lado proibido fazer idolatria, então os assuntos religiosos das outras religiões não são necessidade nenhuma, muito pelo contrário, fica longe, proibido fazer idolatria. Mas quando a gente fala sobre assuntos religiosos judaicos, isso também é uma necessidade básica, você saber que tem Deus no mundo. Então na prática o dízimo pela Torá, ele surge depois da entrega da Torá, ele surge da seguinte maneira, que a pessoa que tinha um campo, quer dizer, não era exigido, não era cobrado de alguém dar alguma coisa antes dele ter recebido. Então Hashem, Deus, deu a terra de Israel para 12 tribos, pediu para dividir, para dar para cada um terreno de graça. É um campo, latifúndio. Depois que cada um recebeu o latifúndio de graça, aí Hashem falou para ele, tá vendo, agora que eu te dei o campo, agora você pode plantar, mas para nascer tem que chover. Aí Hashem manda a chuva. Aí Hashem falou para ele, olha, agora que eu te dei o campo de graça, que eu te dei a água de graça, te reguei o campo de graça, e cresceu o trigo, então agora que eu te dei 10 toneladas de trigo, eu quero que você dê 1 tonelada para mim. Aí tá bom, aí nesse caso Hashem pode cobrar do nosso povo esse dízimo, esse maiser, né? Porque traduziram como dízimo, que é ma'aser, quer dizer, é um décimo. Então
Hashem pode cobrar de nós o 10% para tzedakah, por causa que Ele nos deu o campo, Ele nos deu a chuva. Então Ele fala, agora olha, você recebeu tudo, eu te dei tudo, eu só quero que você me dê de volta 10%. Então eu te dei R$1.000, quero que você me dê 100 de volta. E aí a pessoa não vai falar, como você me faz uma coisa dessas, você me deu com uma mão, me tirou com a outra. Ele vai falar, não, ao contrário. Ele vai falar, graças a Deus, eu ganhei 1.000, mas com a condição de dar 100 de volta. Então estou no lucro, quer dizer que eu ganhei 900. Ganhei 900 de graça. Então essa é a origem do Meiser, a origem do dízimo pela Torá. Mas antecede esse dízimo da Torá, e aí, agora desculpa, mais um detalhe, da onde a gente aprende a investir esse dízimo da Torá, da onde a gente aprende que tzedakah não é só dar comida para quem precisa, mas tem que dar educação também, tem que dar a Torá também. Então, que a gente vai ver que a tzedakah não é só investir no próximo, mas é investir em si próprio também. Isso agora é detalhe importante, presta bem atenção. Diz o Shulchan Aruch que se você não pode de uma maneira normal, sem se esforçar, quer dizer, sem descontar da conta do supermercado, se você não pode comprar livros judaicos, a não ser que você tire isso de outra, a não ser que você coma menos ou fique mais anos com a mesma roupa ou alguma coisa assim, então você pode, é permitido, desse dízimo, desses 10%, você comprar os livros judaicos para você usar, e só que você tem que escrever neles que esse livro foi comprado com o dinheiro do Meiser, do dízimo, para que depois que a pessoa falece, isso não pode passar para a herança dos filhos, isso não pode, os filhos não vão poder vender isso como herança. Depois que a pessoa falece, os filhos vão poder ou usar como o pai usou, ou dar para a sinagoga, para a instituição judaica, mas eles não vão poder vender isso como toda a herança que eles recebem, que eles podem vender. Esse é o único detalhe. Então, de onde a gente vai aprender todos esses valores judaicos em relação a tzedakah? Que depois que Hashem deu para a gente a Terra Santa, e depois que cada um recebeu o campo dele, e depois que Hashem deu chuva nesse campo, e depois que cresceu 1 tonelada de trigo, agora Hashem fala, agora que eu te dei 1 tonelada, você vai me dar 100 quilos de presente de volta. Então esses 100 quilos vão ser divididos de que maneira? E aí entra o assunto da Trumá e do Maser. Primeira coisa, Trumá, vai para o Cohen. O Cohen é o sacerdote, ele está trabalhando no Beit HaMikdash, é um trabalho divino 100%. Ele não tem outra fonte de renda, então Hashem falou assim, você dá para o Cohen é como se você tivesse dado para mim, porque ele está fazendo o meu trabalho. Aí, em segundo lugar, vem o Levi. O Levi está ensinando o Torá para o povo inteiro. E por causa que ele está ensinando o Torá para o povo inteiro, e Hashem nos deu a Torá no Monte Sinai, e Hashem deu a Torá antes do Monte Sinai, e Hashem se revelou para Avraham, Isaac e Yaakov, e também repassou para eles assuntos profundos. E agora a tribo de Levi, diz o Rambam que depois eles foram substituídos por todas as pessoas que ensinam Torá. Então a tribo de Levi, vamos dizer, no caso que a gente estuda o dízimo daí, eles eram aqueles que ensinavam Torá para o nosso povo. Então, por causa que eles ensinavam Torá para o nosso povo, então tem que dar 10%
de tudo que cresce no campo para eles. Isso é chamado de Maaser Rishon, primeiro Maaser. Maaser já é dízimo. Antes disso, para o Cohen você pode dar qualquer coisa e está chamado de Trumá. Trumá é um presente. Agora, Maaser Rishon, o primeiro Maaser, o primeiro dízimo tem que dar para o Levi, porque Hashem pediu para o Levi ensinar a Torá. Você dando para o Levi é como se você tivesse dado para Hashem. Aí depois vem o Maaser Ani. O Maaser Ani, que é o dízimo para os pobres. Então aí entra no assunto de a pessoa tem menos comida, então você dá para ele o dinheiro para ele comprar mais comida. E depois tem mais um Maaser que vai ser chamado de Maaser Sheni. E esse Maaser Sheni tem uma curiosidade. É um patrocínio para você pessoalmente viajar para Jerusalém nas 3 festas, Pesach, Sukkot e Shavuot, ou qualquer outra data do ano que você quer estar lá. Você viaja para Jerusalém, você pode, esse dinheiro que você teve que separar, esse dízimo que você teve que separar, você só vai poder usar ele para comprar comida em Jerusalém. E é uma coisa muito interessante, porque você fala, dar comida para o pobre, eu entendo que isso é um dízimo. Patrocinar a educação, dar o dízimo para o Levi ensinar a Torá para o povo, eu entendo também que isso pode ser deduzido da Tzedakah. Dar a Trumá para o Cohen, que o Cohen está lá, o sacerdote está trabalhando no templo sagrado de Jerusalém, eu entendo também que isso é uma tzedakah. Agora, de eu que sou o dono do campo, e eu que sou o cara rico que está dando a tzedakah para todo mundo, eu vou dar uma tzedakah agora para mim próprio, quer dizer, vai ter um dízimo que eu vou ter que separar ele para mim viajar para Jerusalém, e só vou poder usar para comprar comida lá. Como eu posso entender, como eu posso ver isso como dízimo, como eu posso ver isso como tzedakah? Mas daqui a gente aprende, sendo que Jerusalém era o nosso centro da cultura judaica, o lugar onde se estudava a Torá, o lugar onde se ensinava a Torá, o lugar onde tinha a muvuca da Torá. E aí a pessoa está lá no interior ele está com os conceitos limitados dele, e na hora que ele chega em Jerusalém, ele vê o Beit HaMikdash, ele vê os Kohanim, ele vê os Levim, ele já abre a cabeça, ele fala, uau, olha a grandeza de Deus. Então, por causa disso, existe nesse caso assim, uma necessidade de não só patrocinar a educação de todos, não só patrocinar o estudo da Torá de todos, dando para o Levi o dízimo dele, não só patrocinar o trabalho do Beit HaMikdash à distância, dando para o Cohen a trumá dele, não só dar comida para os pobres e dar educação para os pobres, mas também eu vou precisar investir, vai ter um dízimo que eu vou investir em mim próprio. E se a gente estuda hoje como aplicar o nosso dízimo, a gente vai estudar isso da mesma maneira. Então você colocou seu filho na yeshiva, aí você paga a yeshiva, pode descontar do dízimo. A princípio, não só se você precisa, quando você não precisa também, você pode... A escola judaica para sua criança você desconta já do dízimo. Mas não só isso, agora a gente aprende disso que a pessoa tinha que separar um dízimo para investir no próprio lado religioso dele próprio. Então daqui a gente aprende que você pode, com o seu dízimo, você pode comprar os livros de Torá que você precisa, os livros judaicos que você precisa, você escreve neles. É o lado espiritual da coisa, estou dizendo.
Assim, não daria para falar isso em relação a colocando isso na prática. É o que a gente aprende do dízimo, estou dizendo, não é? O que a gente faz hoje na prática é assim, eu compro um caixa de banana, assim, banana não sei se estão plantando lá, mas vamos dizer assim, 1 quilo de laranjas, comprei em Israel, laranjas que nasceram na parte de Israel chamada Terra Santa, que tem partes que não era a Terra Santa, tipo Eilat era outro país na época antiga, tipo, não fazia parte da Terra Santa, mas vamos dizer, laranjas que cresceram em Kfar Rabat, bem Terra Santa. Em primeiro lugar, eu pego lá uma moedinha de 10 centavos, eu vou falar, agora eu vou repassar a santidade de cada coisa para essa moedinha. Aí se fala um nusach, que você está repassando para essa moedinha, primeiro assim, você tem que tirar um pedacinho, e esse pedacinho você vai ser a trumá. Teria que ser dado para o Cohen. Hoje o Cohen não tem como provar que ele é um Cohen. Então esse pedacinho pequenininho que seria trumá para o Cohen, isso você vai ter que colocar num saquinho plástico e jogar fora. Isso a gente não vai ter como repassar para a moeda. Agora as outras partes, tanto o dízimo do pobre, quanto o dízimo do Levi, quanto o dízimo que você tem que comer em Jerusalém, isso sendo que na época da Torá, se o pobre não apareceu, e se o Levi não apareceu, e se você não teve como ir para Jerusalém, e a laranja já começou você não precisa esperar ela começar a embolorar, você poderia já trocar ela por dinheiro. E sendo que a Torá não fala que tem que ser o preço, qual era o preço da laranja da semana em que você trocou a laranja por dinheiro, então você pode trocar ela por qualquer dinheiro, pode ser por 10 centavos também. Então o que a gente faz hoje, a gente repassa a santidade do dízimo das frutas e verduras, a gente repassa ele para uma moeda de 10 centavos, essa moeda você vai guardar ela, ou jogar ela no Mar Morto, ou destruir ela. Esse é o jeito que se faz hoje, como se faz na prática, né? Ou seja, assim, você trocou o dízimo pela moeda, que é permitido pela Torá, mas essa moeda, você não vai usar ela. Não vai usar ela, e um motivo simples. Está nela, ela é a troca, vamos dizer assim, você tinha lá 10 quilos de batata, e não precisa esperar a batata estragar. Você fala, olha, esses 10 quilos de batata iriam para um pobre, eu vou trocar ela por essa moeda de 10 centavos. Iria para o Levi, vou trocar ela pela moeda de 10 centavos. Eu teria que comer isso em Jerusalém, vou trocar isso pela moeda de 10 centavos. Aí o pobre não tem como provar que ele é pobre, que graças a Deus a Gemara fala que a gente tem que agradecer aos bandidos, porque se o pobre, se toda pessoa que falasse que ele é pobre de verdade, a gente não desse nada para ele, a gente estaria transgredindo um mandamento divino. Então dizem nossos sábios, por causa que muitos pobres, eles não são pobres de verdade, de acordo com os critérios da Torá. Então, por causa disso, o pobre não tem como provar para nós que ele é um pobre, porque ele pode estar mentindo. O Levi não tem como provar que ele é um Levi. E eu não posso comer isso, comprar com esse dinheiro comida para comer em Jerusalém, porque eu deveria estar puro, pureza adquirida por meio do ritual da vaca vermelha. Então, por causa disso,
hoje em dia na prática, o Meiser da Torá, o dízimo da Torá, hoje em dia na prática ele é repassado para uma moedinha de 10 centavos. Essa moedinha a gente tem que destruir por causa desse motivo, que a gente só poderia dar isso para um pobre de verdade, para um Cohen de verdade, para um Levi de verdade, e eu poderia comer o dízimo que eu teria que dar para mim próprio em Jerusalém se eu tivesse puro de verdade, sendo que nenhum desses critérios acontece hoje. Então essa moedinha fica lá só para que eu possa liberar o resto das frutas para mim poder comer. Isso é o que se faz hoje em Israel em relação ao dízimo, o dízimo da Torá. Mas voltando, mas o que a gente aprende do dízimo da Torá? A gente aprende que ele ia para assuntos religiosos. A gente aprende que ele ia para assuntos de ensino de Torá. A gente aprende que ele ia para assuntos para comprar comida para os pobres. A gente aprende que ele ia para o investimento em você próprio, para todos os assuntos judaicos. Você precisa viajar para um centro de Torá, você precisa recarregar as suas baterias. Então isso é o que a gente aprende, que o dízimo pode ser usado para essas coisas. Então voltando agora para a pergunta do Esav, o Esav ele vem perguntar para Yitzhak como se tira o dízimo do sal. E o Yitzhak ele se espanta com a pergunta do Esav, porque ele fala, olha, realmente a sua pergunta é muito boa. Porque o nosso patriarca Abraão, ele deu o dízimo dele pro Shem, o Shem ben Noach, o Shem, o filho de Noé, que tinha a Yeshiva de Shem. E Abraão, depois que venceu a guerra contra 4 potências mundiais, Abraão deu o dízimo de tudo para Hashem, que era um Cohen. E esse dízimo de Abraão era dízimo de tudo, de sal também. Então, só que Yitzhak, quando ele deu o dízimo, é o primeiro dízimo da Torá. O dízimo de Yitzhak, dele a gente aprende o dízimo da Torá. Como a gente sabe que Yitzhak ele deu o dízimo? Porque está escrito que ele mediu aquela terra, ele mediu o produto que o Yitzhak ele estava numa terra difícil, num ano difícil, e tudo que ele plantou nasceu 100 vezes mais. Então ele mediu tudo que ele plantou, ele fez as contas de quanto ele plantou e quanto ele colheu, e nasceu 100 vezes mais. E aí ele deu, aí ó, a Torá não fala que ele deu dízimo. Vamos lá, vamos chegar lá. A Torá fala que ele mediu, ele fez as contas. Agora, pela própria Torá, quando você faz as contas, você está expondo a coisa contada. Quando alguma coisa é contada, medida, pesada, você está expondo ela para ser trahara. Você está tirando a bênção dela. Porque na hora que uma coisa é contada, medida e pesada, para Hashem fazer um milagre, vai precisar ser um milagre muito maior do que Hashem poderia fazer se tudo lá tivesse oculto. Ou seja, o milagre revelado, ele custa mais caro do que o milagre oculto. Esse é o detalhe. Quando uma coisa é contada, medida e pesada, para ter um milagre lá tem que ser um milagre revelado. Quando a coisa não é contada, não é medida, não é pesada, e você achava que tinha menos dinheiro, de repente você vê que tem mais, então quer dizer que aconteceu um milagre. Mas sendo que esse milagre não tem como provar que ele aconteceu, ele é um milagre mais fácil para Hashem te fazer esse milagre do que, porque ele seria assim, um milagre dentro da natureza, ele não seria bem um milagre sobrenatural. Então, voltando aqui para o nosso assunto, sendo que pela Torá, na hora que você conta, mede e pesa,
você está tirando a bênção disso, porque agora se Hashem quiser te fazer um milagre, vai ter que ser um milagre muito maior, e para um milagre muito maior você não tem mérito, então você prejudicou. Se prejudicou medindo, pesando e contando. Então quer dizer que Yitzhak ele não faria isso, porque ele guardava toda a Torá antes de a Torá ter sido dada. Então por que Yitzhak mediu, ele fez as contas do que nasceu? Aí dizem nossos sábios, aí sobrou um motivo só. Porque para a gente tirar o meiser, para tirar o dízimo, você tem que fazer as contas. E aí, nesse caso, é permitido fazer as contas. E aí você não vai estar tirando a bênção do que você tem. Então, sendo que Yitzhak, ele só tirou o dízimo dos produtos agrícolas, porque ele cumpria toda a Torá antes da Torá ter sido dada. E o Esav agora vem perguntar para ele como se tira o meiser, como se tira o dízimo do sal. Mas o Esav já tinha aprendido do Yitzhak que dízimo só se tira de produtos agrícolas. Então o Yitzhak se entusiasmou, ele falou, o Esav, ele deve estar me perguntando por que o meu pai, o Avraham, ele deu para o Shem o dízimo de tudo, incluindo o sal, e eu só estou dando o dízimo dos produtos agrícolas. Então ele achava que por trás da pergunta do Esav tinha uma sabedoria muito profunda. O Esav estava perguntando qual a diferença entre o método de Avraham e o seu método, a ideologia de Avraham e a sua ideologia. O jeito de Avraham fazer as coisas e o jeito de você fazer as coisas são dois rebes diferentes, com duas características diferentes, e o Esav está tentando entender as duas ideologias. E o Esav, desculpa, estava tentando entender as duas ideologias. Aí o Yitzhak ele se entusiasmava. Por isso diz o Midrash, então a linguagem que Yitzhak ele gostava do Esav, que tinha caça na boca, não iria para a comida que o Esav fazia, mas iria para que Esav ele caçava Yitzhak com palavras. Seria isso. Agora então vamos adiante. Mas nos aprofundando um pouquinho mais, como pode ser que essa pessoa, que a brachá dele, a bênção dele seria uma coisa tão importante, tão decisiva, que esses dois irmãos, o irmão que recebesse a bênção do pai, ele seria o sucessor do pai, ele seria a continuação do nosso povo. E não pode ser então que Yitzhak era uma pessoa que tinha como subornar ele por meio de comida, e o Midrash já descartou e falou, não, mas o Esav ele enganava ele por meio de palavras, e essa é a caça na boca. Mas olha o tamanho da brachá do Yitzhak, e como pode ser que dá para enganar o Yitzhak por meio de palavras? Se nem a Rivka conseguiu ser enganada, como dá para enganar o Yitzhak? E aí, novamente, nossos sábios dizem, a diferença entre o Yitzhak e a Rivka era que o Yitzhak ele era tzadik, filho de um tzadik. Então ele não conviveu com gente ruim. E ele não via no Esav, ele não sabia que Esav era uma pessoa ruim, enquanto que Rivka, que ela conviveu com pessoas ruins. O que quer dizer assim? Naquela região, é tipo o Irã. Você fala, você quer acordo de paz, por enquanto você vai preparando o maior exército do mundo, a maior quantidade de mísseis do mundo, e enquanto que o outro lá está calmo, está falando, olha, ele quer paz, que bom, ele quer paz, que bom, ele quer paz, que bom, e de repente, bom, tem a Terceira Guerra Mundial. Então esse é o método regional Oriente Médio. Todos os países do Oriente Médio, eles usam esse método. Eles querem fazer uma guerra com você, então eles falam para você que eles querem acordo de paz, eles querem fazer paz,
para você ficar tranquilo. E aí diz o profeta sobre a guerra do Gog e Magog, que eles vêm atacar um povo tranquilo. Porque o povo estava vendo, o Irã está querendo ir lá para a Comissão de Energia Atômica e eles querem limitar as centrífugas deles. Enquanto isso, eles estão preparando a estrutura para a Terceira Guerra Mundial. Então, o Rivka conhecia essa psicologia de Oriente Médio, vamos dizer assim. Ela sabia, olha, o Esav, por um lado, ele está falando coisas assim, tipo, ele coloca a melhor roupa para vir trazer comida para o pai, e ele demonstra ser o melhor filho, quer dizer, e pelas costas ele está fazendo atrocidades. Ela conhecia esse jeitinho de ser. O Yitzhak não conhecia esse jeitinho de ser. Ele viveu na casa de Abraão não era assim. Ele cresceu na casa de Abraão e Sará não eram assim. Então a Rivka, ela não era enganada porque ela já conhecia essa mercadoria. Mas mesmo assim, Yitzhak era uma pessoa espiritual. Ele era o maior tzadik da geração dele. Então temos duas possibilidades. Se Esav conseguir enganar ele, quer dizer que lá de cima Hashem está fazendo um milagre de Esav conseguir enganar ele, por algum motivo. Então a gente entende que o Esav não conseguia enganar o Yitzhak. A gente entende que existia um motivo divino para fechar os olhos do Yitzhak, para o Yitzhak, para o Esav conseguir enganar ele. E aí nós vamos para o motivo que vocês vão ver por esse motivo o Yitzhak, Hashem fez um milagre quando o Yitzhak ele chegou em 123 anos de vida. Dizem nossos sábios, quando a pessoa chega numa idade que é 5 anos antes da idade que o pai ou a mãe dele faleceram, quando a pessoa chega nessa idade, ele tem que fazer as contas, o que ele fez de bom no mundo, porque é capaz que ele também vai falecer agora. É o máximo da família dele, tipo, essa família as pessoas costumam viver até tal idade. Então, isso todo mundo diz, olha, meu pai era muito forte, eu sou muito forte. Meu pai nunca teve uma doença, eu nunca tive uma doença. Agora eu tive agora no hospital, semana que vem vou ter que operar de novo. Minha mãe tinha pedra nos rins e eu também tenho pedra nos rins, bonitinho. Então, recebi a herança, graças a Deus. Então, a regra é essa. Os filhos têm características dos pais. E por causa que os filhos têm as características dos pais, e Sará faleceu com 127 anos, quando Yitzhak chegou a 123, que era 5 anos antes da idade que Sará faleceu, a mãe dele. Então ele imaginou, talvez eu também vou falecer. Essa é a média, 5 anos antes, 5 anos depois. Eu já estou dentro da média de vida da minha família. Pode antecipar 5 anos, pode retardar 5 anos, mas a média de vida da minha família é 127. Então, ele chamou o Esav para dar a bênção, para nomear o Esav como sucessor dele. Para dar para o Esav a bênção, abrir para o Esav todos os portões celestiais. E aí, Hashem fez um milagre, que o Yitzhak, na cidade, ele já estava enxergando menos. Por que Hashem fez um milagre? Porque ele, pela saúde dele, ele deveria enxergar igual ele enxergava antes. Mas Hashem fez um milagre porque o Yaakov precisaria enganar o Yitzhak. Então, por causa disso, Hashem fechou os olhos do Yitzhak, os olhos espirituais também.
para ele se deixar ser enganado, para o Esav conseguir enganar ele, porque agora o Jacob vai ter que enganar ele. E a gente pergunta, por que Hashem está fazendo tudo isso? Porque a regra da Torá é que tem coisas que você só consegue resgatar da mesma maneira que ela caiu. Então, por exemplo, a regra das reencarnações. Se uma pessoa na reencarnação anterior, ele era um judeu, que na Inquisição falaram para ele, ou você vira não judeu, você vai rezar na igreja, ou você muda de país. Aí ele falou, não, mudar de país é um prejuízo muito grande. Ele foi rezar na igreja, então ele morreu cristão. O que acontece? A regra das reencarnações é que agora ele nasce cristão. Aí ele quer se converter ao judaísmo. Aí ele vai para o rabino e fala, rabino, eu quero me converter ao judaísmo. O rabino fala, olha, desculpa, ou você muda de país. Então voltamos para o ponto de partida. Quer dizer, só tem como tirar ele de lá do mesmo jeito que ele chegou lá. E essa regra de Torá, ela acontece em muitos assuntos. Por exemplo, para cacherizar uma panela. Se essa panela foi usada no fogo, então como cacherizar um negócio de um talher. Se era um espetinho que você fez um churrasquinho diretamente no fogo, então para cacherizar isso tem que colocar diretamente no fogo. Se era uma panela que você ferveu dentro dela uma comida, para cacherizar ela tem que ferver ela em água que é 60 vezes, água é 60 vezes e a panela uma vez, tipo 61 vezes tudo junto. Então 1 versus 60 litros de água fervendo para 1 litro de panela. Então essa água fervendo cacheriza a panela, porque você usou a panela para ferver uma comida que não era kasher. Então, quer dizer, essa regra que tem para resgatar aquilo, tem que resgatar da mesma maneira que a panela se descacherizou por ferver dentro dela uma coisa que não é kasher. Para kasherizar ela, tem que ferver 60 vezes o tamanho da panela em água kasher, vamos dizer assim. Quer dizer assim, o espeto que se descacherizou por meio do fogo tem que ser cacherizado por meio do fogo. A panela que se descacherizou por meio da água tem que ser cacherizada por meio da água. E agora o mundo começou que tinha o Adão, a Eva e a cobra. E a cobra ela é pacote, a cobra é equipe, é uma instituição inteira, é o anjo da morte, que é o anjo do Esav, com o futuro Esav que vai nascer na prática. Tudo isso vai ser uma equipe da qual o Esav faz parte. Então nós temos o nosso anjo lá em cima, que é o Malach Michael, o anjo da bondade. Então ele é o extremo da bondade. Os Bnei Esav tem um anjo deles que é o Samach Mem, que é o extremo da maldade. No paraíso, esse anjo de Esav, ele baixou na cobra, porque a cobra ela é o animal mais traiçoeiro. Ela é o animal que ela não mata para comer. Ela é o animal mais traiçoeiro. Depois que você já passou, ela pica. Não é um animal que ela te pica de medo de você. Ela viu que você já foi embora e ela te pica pelas costas. Então o anjo da morte, sendo que ele é a essência do mal, ele se identificou com a cobra, que é o mais maldoso de todos os animais. Ele baixou na cobra, a cobra começou a falar. A cobra, que era um animal irracional, virou mais inteligente do que o ser humano, que é racional. Por causa que a cobra começou a falar,
mas ela é o anjo da morte, o traiçoeiro. É no corpo de uma cobra, que é o animal traiçoeiro. É como se você falasse, a cobra falasse, é isso que ela ia falar. Ou seja, ele não fez uma maldade com a cobra, o anjo da morte, porque se a cobra pudesse falar, ela ia enganar, ela ia ser traiçoeira. Já que ela é traiçoeira sem falar, se ela pudesse falar, ela ia falar da maneira que o anjo da morte falou por meio dela. Ou seja, ela quer destruir, e para destruir, ela não vai precisar fazer nada. Ela vai falar, eu quero que você se destrua a si próprio. Eu não vou te tocar, eu não vou te nada. Eu só vou te enganar para que você se destrua. E aí vão me perguntar o que eu fiz. Eu vou falar, não fiz nada. A chefe falou para não comer aquela fruta proibida. Uma cobra falou para comer. Eles deveriam ouvir a quem? Quem está errado de ter me ouvido? Eles estão errados, não eu. Então esse anjo da morte, que é o anjo do Esav, ele é tipo um pacote. Quer dizer, o Esav está ligado ao anjo dele, a alma do Esav está ligada à essência desse anjo. Ele tirou as bênçãos do Adão por meio de trapaça. Agora, para cacherizar isso, tem que fazer uma trapaça kasher. Para cacherizar isso, tem que cacherizar por meio de trapaça também. Quer dizer, para pegar essas bênçãos de volta, tem que pegar da mesma maneira que elas caíram lá. Aí tem que tirar elas de lá, do ponto de partida. Então, dentro dessa regra da Torá, o Yaakov, que era a reencarnação do nível Neshama do Adam Arishon, do primeiro homem, ele era o nível mais elevado. E então, nesse caso, ele vai falar então pro Yitzhak palavras. Ele vai fazer uma enganação kosher, vamos dizer. Ele vai tipo assim, o Yitzhak vai perguntar, você é meu filho Esav? Aí ele vai falar, eu, Esav é o seu primogênito. Aí então, se você coloca o ponto depois do eu, aí começa a frase Esav é o seu primogênito. Aí ele não mentiu, porque ele falou, eu, não falou que ele é o Esav. Depois ele continua falando, Esav é o seu primogênito, que não sou eu. Então, o que ele fez aqui, o Yaakov, sendo que a cobra tirou as bênçãos do Adão por meio de trapaça, ele tinha que tirar agora as bênçãos da cobra por meio de trapaça também. Ele tinha que cacherizar o que aconteceu no paraíso, e por causa disso a mãe dele fala para ele rápido, na hora que Yitzhak pediu para o Yaakov, Yitzhak pediu para Esav ir trazer uma casa para ele, porque agora ele vai dar as bênçãos celestiais para ele. Então a Rivka falou para Yaakov, vai no tzon e pega 2 guedeiros, pega 2 o que aconteceu aquela noite era noite de Pesach. Não era 2 guedeiros, era 2 carneirinhos. Aquela noite era noite de Pesach, que sendo que o Yitzhak ele já cumpria toda a Torá antes da Torá ter sido dada, então naquela noite tinha que comer Korban Pesach. E o Yitzhak pediu para Esav ir trazer uma caça para ele. O Yaakov rapidamente, a mãe de Yaakov fala para ele, olha, agora você tem que ir, faz shchita de 2 carneirinhos, prepara comida para o seu pai, dá para ele que ele te dê a brachá. E Yaakov, contra a vontade dele, ele tem que fazer isso porque a mãe está mandando. Ele pega a pele daquele carneirinho
ele veste ela, pior cheiro do mundo, e aí, muito obrigado, bom dia, muito obrigado. E aí, o que acontece na prática? Ele entra pro pai dele, pro Yitzhak, e o Yitzhak fala, vê que a voz é a voz do Yaakov. Então ele fala, olha, vem mais perto, eu quero passar minha mão em cima de você para ver se você é o Esav. O Esav tinha muitos pelos. Yaakov passa a mão nele, ele vê os pelos do carneirinho e ele sente aquele cheiro da pele do carneiro morto, o carneiro que foi abatido do kasher, e ele fala, eu vejo que o cheiro do meu filho é como o cheiro do paraíso. O cheiro mais horrível do que cheiro de carne morta, cheiro de carneirinho morto. Imagina, você vai numa perfumaria, você fala, olha, eu quero um perfume de cheiro de couro recém-retirado. Eu fiz o abate kasher do carneirinho, tirei o couro dele, esse cheiro de couro não curtido. Quero um perfume disso, porque o Yitzhak falou que isso é cheiro do paraíso. Então, quer dizer, o cheiro mais horrível do que esse não existe. Como ele pode ter falado que isso é cheiro do paraíso? Então, aqui a gente vai para a intenção que está por trás de tudo. Nesse momento, Yitzhak, ele entendeu qual que era, o que estava acontecendo. Ele falou, o que está me cheirando aqui está cheirando o paraíso. Quer dizer, o que aconteceu lá no paraíso, entre o Adão e a cobra, é isso que está cheirando aqui. Quer dizer, a cobra, ela tirou as bênçãos do Adão por meio de trapaça para cacherizar. Isso tem que ser também da mesma maneira. O espetinho que se descacherizou no fogo tem que ser cacherizado no fogo. A panela que se descacherizou por meio de água fervendo tem que ser cacherizada por meio de água fervendo. O Adão que se descacherizou por meio da trapaça tem que ser cacherizado por meio de trapaça, mas essa trapaça tem que ser uma trapaça kasher. Então primeiro ele comprou a primogenitura do Esav, então já ele estava só pegando para ele o que ele tem direito, e agora ele fala, o Yitzhak pergunta se ele é o Esav, se o Yaakov é o Esav. Yaakov fala, Esav seu primogênito, mas ele dá uma pausa entre a palavra eu e entre a palavra Esav e seu primogênito. Ele divide isso em duas frases. E etc, etc, etc. E afinal das contas, foi isso que aconteceu. No nosso caso, o Yaakov, que era a reencarnação do Adam Arishon, para receber de volta, para pegar de volta as bênçãos divinas que ele perdeu no paraíso, ele tinha que pegar por meio de trapaça. Por causa disso, Hashem deu para Yitzhak essa possibilidade de repassar as bênçãos celestiais. Hashem não deu isso para Abraão, deu isso para Yitzhak, e por causa disso Yaakov era obrigado a receber isso por meio de trapaça, porque era o único jeito dele receber de volta, porque a cacherização ela precisa acontecer da mesma maneira que a coisa se descacherizou, a coisa tem que se recacherizar. Então, se a pessoa na reencarnação anterior ele terminou a vida dele na igreja, então nessa reencarnação ele nasce cristão para sair de lá. Então o Adão, ele terminou a vida dele trapaceado, então na reencarnação dele como Yaakov, ele tinha que destrapacear, quer dizer, ele tinha que trapacear a cobra, que era o Esav fazia parte da equipe dela. O Yaakov tinha que trapacear a cobra para receber as bênçãos de volta. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto, porque é onde eu queria chegar. Tem mais detalhes mais importantes. E vamos continuar falando sobre isso, mas por enquanto ouça essa aula 2 vezes, porque ela tem muitos assuntos. Você pode ouvir as nossas aulas, você deve, enquanto você está lavando louça, lavando roupa, limpando a casa, fazendo tudo o que você precisa. E aí você ganha tempo.
Atzlachá, Briut, Parnassá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo, tudo, tudo de bom.